Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom hoje traz uma pessoa muito especial para você, telespectador amado. Ele é muito amado por todos nós no estado de Goiás. Ele é pastor, um homem de Deus, casado. Ele é cantor, ele é locutor, ele é o pastor Eliseu Lima. Seja bem-vindo. Amém, obrigado, é um prazer estar aqui. Uma honra tê-lo aqui. A honra foi toda minha. Queremos conhecer um pouco do senhor para levar aos nossos telespectadores essa pessoa querida da Rádio Paz FM. Como que rádio entrou na vida do pastor Eliseu? Por acaso. Eu estava trabalhando em uma imobiliária, e adolescente, e naquela época da muda da voz. E eu tinha o hábito de chegar cedo, era o primeiro a chegar na empresa, e o jornal estava lá, o jornal do patrão estava lá. E eu pegava o jornal e começava a lê-lo em voz alta. E algumas vezes ele passava e eu estava lendo o jornal em voz alta. E ele falou, não é possível, você tem uma voz muito bonita. E ele era proprietário de uma rádio na cidade, Rondonópolis, Mato Grosso, Rádio Clube, e o Antônio Ribeiro. E ele disse, você precisa fazer um teste na minha emissora. Né? Foi quando a gente fez o teste, passamos, e foi assim, algo assim, por acaso. Bênção total. Aí ficou quanto tempo, pastor? Olha, já são mais de 35 anos. O senhor também fez TV. Paralelo ao rádio, surgiu essa oportunidade de trabalhar em rádio, gravando comerciais, e surgiu essa possibilidade de fazer off, que é aquelas locuções que tem na televisão, no intervalo de um outro, aquelas chamadas, enfim. E aí eu vinha para Goiás, trabalhei na TV Tocantins por 3 anos, e depois, vindo para Goiânia em 95, eu comecei a trabalhar na TV Serra Dourada, e lá fiquei por 19 anos, na afiliado do SBT, aqui no estado de Goiás. O senhor estava me falando que é de São Paulo, nasceu numa família evangélica. Paulista, nasceu numa família evangélica. A minha avó, a irmã Anésia, na casa dela foi um dos primeiros pontos de oração autorizados pelo Brás em São Paulo. Foi na então casa... a música, o cantor já nasceu ali no Brás mesmo? Teve uma origem, né? Porque desde cedo a gente já cantávamos no conjuntinho de criança, né? Criança, depois adolescente, né? A igreja em que a gente nasceu praticamente ali, meu pai e minha mãe, tinha um grupo de crianças enorme, e algo que eu não esqueço, porque eram 8 irmãs tocando acordeon, né? E aquela criançada toda ali, a gente no meio. Então, a minha mãe era corista, meu pai também. Então, tem uma influência musical nisso tudo. Né? E que é assim, uma grande honra para a gente, né? O senhor é considerado por nós, assim, da Assembleia de Deus, um clássico, né? Quando o pastor Oídes fala assim, oportunidade para o pastor Eliseu Lima cantar, e todo mundo já fala, lá vem aquela música maravilhosa. Eu vou pedir para o senhor fazer uma palhinha aqui. Maravilha. Fazer uma palhinha para a gente. O pastor Luiz gosta muito de uma canção que eu canto, de um louvor, né? Tu és meu rei, né? Tu és meu rei, és meu Senhor, leão de Judá, semente de Abraão, o Filho de Deus, Santo dos céus, tu és o rei do meu viver. Eu cheguei à coisa mais adorável de se ouvir, porque, pastor, o senhor que vem desse grupo, dessa ala de cantores, o senhor trabalha com a Rádio Paz hoje é uma rádio de maior sucesso no nosso estado, graças a Deus. Como é lidar, né, com
com a adoração e com esse louvor gospel que nós estamos tendo ao mesmo tempo, né? Outro dia eu estive aqui conversando numa das entrevistas e a gente falando sobre essa diversidade das músicas, né? E que tem algumas músicas que são plágios de músicas seculares e que não foram direcionadas para Deus e é apenas plágio. Como que é viver nesse momento assim e qual que é a sua maneira de ver isso? Olha, para mim foi muito exigido essa observação, até pelo fato da minha condição de ser diretor da rádio, de uma rádio gospel, né? E nós não somos tão severos em relação a isso, né? E há uma abertura na emissora para todos os estilos. Alguns estilos estão de fora. Um rock pesado, e alguns estilos não têm acesso à emissora, né? Mas os outros ditos populares têm acesso sim à rádio, principalmente o sertanejo. Que é que é a coisa, cultura, né? coisa nossa aqui, do Goiás, né? Como diz o carioca, do Goiás. Então, nós temos trabalhado muito com isso. Agora, a música que é plagiada, que ela vem em cópia, é uma música de uma brevidade, ela é muito breve. Ela não fica, tem, né? Não tem consistência. Ela não é como essa música que o senhor cantou aí, que é um clássico. Todas as igrejas cantam e tem anos, passa os anos e a gente continua recebendo a unção e a gente continua usando esse meio para adoração. Exato. Né? Então, a música ela é breve, ela não tem consistência, ela não permanece e o cantor tem dificuldade de sobressair com músicas assim, né? Eu sempre digo para as pessoas, os cantores, que quem abre a porta para o cantor nas emissoras de rádio, porque é uma angústia, o camarada grava o CD, ele fica angustiado em querer que essa música seja veiculada nas emissoras e tal. Eu sempre digo, quem abre a porta é a música que você gravou, é a música que você compôs, a música que você gravou, ela que vai abrir porta para você. Se a música for boa, não tem problema, alguém vai ouvir, vai chegar, olha, tem uma música aqui, a música é boa, ela vai abrir portas para você, né? E então esse é o grande segredo, é o grande sucesso, e a música tem que ser boa, ungida, né, tem que ter consistência, né, para ela poder dar essa condição para quem canta. Pastor, uma rádio gospel sofre preconceito de patrocinadores? Existem algumas situações para que a gente possa saber, até porque quem está nos assistindo pode entender, às vezes é um empresário bem-sucedido e tal, e vai começar a entender o que é isso, ele vai dizer, eu vou também veicular a Rádio Paz. É verdade. Nós enfrentamos, Qual que é o tipo? durante esses 9 anos da Rádio Paz FM, nós enfrentamos esse processo, principalmente nos primeiros anos, né? De você levar nas agências, no anunciante ou no representante a nossa proposta, né? E a pessoa, de repente, guardar aquilo ali, colocar debaixo da gaveta, né? O mídia não apresentar pro anunciante a rádio. Por ser uma rádio, né? gospel. Não colocar a rádio como viável, né? Porque ele quer preservar a imagem, poxa vida, gospel, né? Então, para preservar, ele não quer queimar o filme dele, né? Então, mas o que fez com que a rádio quebrasse isso, esse estigma, e portas começassem a ser abertas, foi exatamente a pesquisa, né? A pesquisa foi mostrando a rádio, né? Ela já começou em 3º lugar e nunca mais saiu, né? Agora, no final desse ano, nós chegamos à Já estamos em segunda posição no estado, né? no geral, no geral, né? Então a pesquisa ajudou a rádio a quebrar isso, né? Teve pessoas que bateu literalmente a porta na cara dos nossos promotores de venda, né? Donos de supermercados e outros segmentos falaram, não, o meu segmento, o meu mercado, a minha empresa não anuncia em rádio de crente, né? Aquela coisa toda. E depois começaram a anunciar, passaram a anunciar, né? Então, graças à pesquisa e realmente a consistência da emissora, e que eles viram que a emissora é uma emissora de um apelo popular, que tem uma audiência significativa e que pode contribuir muito para o seu produto, porque afinal de contas a gente come, bebe, veste, né, e consome como todo mortal, como ser humano.
Hoje em dia se fala tanto em preconceito, né, que nós somos preconceituosos com comportamentos, com uma porção de coisas, né, que os crentes, né, criticam isso ou criticam aquilo. A gente apenas é seguido pela palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Que nos orienta como bolso. E eu sempre falo isso. Esses dias eu estava com um amigo dando uma entrevista e ele me fez a pergunta: se é possível ser cristão e trabalhar no meio político, né? Aí eu olhei para ele e disse: olha, na verdade, nós cristãos somos muito perseguidos. Então, quando alguém se elege no país, em qualquer lugar desse país, se ele não for crente, ninguém pergunta nada. Mas se alguém falar, ele é crente, aí todo mundo começa a dizer: olha, ele só vai ajudar os crentes, ele só vai fazer isso. É a mesma coisa, é a rádio, não é? Isso. Inclusive, eu comecei trabalhando no rádio, num rádio que não era evangélico, num rádio de música secular, né? Eu comecei a trabalhar no jornalismo, depois comecei a apresentar programa e tal. E essa era o grande desafio, né? De mostrar quem eu era, a minha fé, o meu comportamento. E as pessoas começaram a descobrir isso quando chegavam na rádio, quando tinham um contato, se aproximavam de mim, né? Porque havia uma diferença, né? No ar era uma coisa, mas no dia a dia e no contato ali pessoal, eu não abria mão da minha condição, né? Da minha fé. Então, foi um grande desafio para mim. A gente, na verdade, aí vive isso há muitos anos, não fazendo nenhuma confusão, né, de preconceito. A gente só quer falar da palavra de Deus, só quer ouvir louvores, a gente só quer estar envolvido com as pessoas para transmitir esse evangelho, né, pastor? É verdade. Eu queria que o senhor deixasse aqui para essa câmera mesmo uma palavra de motivação, de bênção para os nossos telespectadores. Vindo da sua parte, para nós é uma bênção. Sim, é uma palavra que eu tenho, uma palavra que nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, a nossa rocha, a nossa esperança. A palavra do Senhor tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Então, o que nos traz esperança é que a gente serve um Cristo vivo, que não está morto, mas que está ressuscitado, está à destra de Deus, e Ele, como sumo sacerdote, intercede por nós. E é a esperança da nossa fé. Até porque, se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, disse o apóstolo Paulo nas Sagradas Escrituras. Então, nesta fé, nessa confiança em Jesus, né, a gente vai começar um ano de 2016 e ter um ano 16 na presença do Senhor. Não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, conforme diz a palavra do Senhor, que quer dizer, olhando para as circunstâncias, porque quando você olha para as circunstâncias, você deixa de olhar Deus. Quando você fixa o olho no gigante, você deixa de vislumbrar a presença de um Deus que é presente, né? E Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Amém. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Emanuel, Deus conosco. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ele está conosco, mas a gente também tem que querer a presença dele conosco. Amém. É verdade. Né? Porque se eu não quiser, ele não vai estar. Né? Então, quando eu chamo a presença de Deus, falo: Deus, vem estar comigo. Tu és o meu Emanuel. Né? Eu preciso da sua presença comigo, na minha família, nos meus negócios, na minha casa, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha empresa. Nós temos que chamar a presença desse Deus. Ele estará presente e nos ajudará em todos os momentos. Obrigada, foi uma honra tê-lo no nosso programa. Obrigado, sucesso para você, para o programa, para os ouvintes, né? E que o mesmo sucesso alcançado em 2015 se estabeleça e que também aumente ainda mais, né, esse programa, a durabilidade, a extensão, né? E que todo o Brasil, né, realmente esteja assistindo e vendo o seu programa. Glória a Deus por isso. Eu agradeço você que ficou conosco até agora, que foi abençoado. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor te alcançou. E no próximo programa nós vamos estar juntos. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento: batata ondulada Crone. Uma gostosa curtição.